Hoje, nós estamos aqui com a doutora Roselma e nós vamos falar hoje sobre TDAH. Eita, o que é isso, né? A gente ouve falando essa sigla e o que é isso? Doutora, o que é o TDAH? Fala para o nosso público. Então, o TDAH é um transtorno neurobiológico que ele tem início geralmente na infância. Geralmente não, ele tem início na infância. Isso é um ponto imprescindível, né? E ele pode perdurar até pela fase adulta, na metade dos casos. E assim, quais são as principais características do TDAH? Bom, as características do TDAH, ele é um transtorno que ele apresenta um padrão de desatenção, de impulsividade e, em alguns casos, de hiperatividade. Às vezes ele vem com maior incidência de desatenção e menos de hiperatividade. Às vezes ele vem do tipo combinado, que é um pouquinho de cada. Um pouquinho não, bastante. Né? E assim, como é que a gente consegue fazer esse diagnóstico? Bom, o diagnóstico ele é feito por um profissional treinado que tem toda uma técnica, um preparo para fazer esse tipo de atendimento. Quem dá o diagnóstico fechado é o neurologista, na maioria das vezes, né? É o profissional médico ele que dá o diagnóstico. Porém, para chegar a um diagnóstico, é necessário que um profissional, por exemplo, como o neuropsicólogo, que auxilia o médico a chegar a esse diagnóstico, porque é preciso ser feita toda uma análise. Porque o TDAH, ele é um transtorno de desatenção. Então, não é porque a pessoa tem desatenção que ela tem TDAH. Assim como, por exemplo, todos nós temos glicose no sangue, temos pressão arterial. Porém, nem todo mundo é diabético, nem todo mundo é hipertenso. Então, ter desatenção não necessariamente implica em ter TDAH. Então, é necessário um profissional treinado que vai fazer toda uma análise clínica, fazer entrevista e fazer aplicação de testes e escalas de rastreio para que seja identificado se a pessoa de fato tem o transtorno do TDAH ou se ela tem desatenção. Assim, isso é muito importante a gente falar, que eu lembro que uma vez um amigo veio me procurar desesperado porque a professora do filho disse que ele tinha TDAH, e eu falei assim, mas vem cá, não desmerecendo os professores, mas assim, em que ela foi baseada, o que ela baseou para isso? Não, porque às vezes ele fica desatento na sala de aula, às vezes faz muita bagunça, aí eu analisei ele hiperativo, com a minha que não para. Não, porque ele não para. Aí eu analisei ele com a minha filha era 3 vezes mais bagunceira do que ele. Eu falei, não, olha, procura um profissional, na época. E aí, graças a Deus, ele procurou, o menino não tinha nada. Então, isso é muito importante a gente falar. Então, assim, se a gente ver ou ouvir, procure um profissional capacitado, para isso. E assim... Tem que ser especialista. Especialista, né? E qual tipo de... assim, as consequências que isso pode trazer, para a criança, para os pais, que traz alguma... como a gente diz, o transtorno, traz alguma coisa. O que traz, assim, para o pai? Prejuízos, Esses prejuízos, na verdade, Exatamente. O TDAH, como eu falei no início, ele é um tipo de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Essas são as 3 principais características do TDAH. Então, o que vai determinar se a criança ou o adulto tem TDAH é a intensidade dessa desatenção. A pessoa, quando ela tem o diagnóstico de TDAH ou está suspeitando de que tenha, precisa ser feita a análise, como nós falamos anteriormente. E aí, quais são os prejuízos causados? A impulsividade, por exemplo. Quem tem impulsividade, como eu falei no início, é um nível elevado de impulsividade, porque todos nós temos um pouquinho impulsivo com alguma coisa, né? Exatamente. Só que a pessoa que tem TDAH, ela é impulsiva, posso dizer assim, além da conta. Ela é desatenta além da conta. E a desatenção, a hiperatividade e essa impulsividade, ela acaba trazendo prejuízos no âmbito social do paciente, no âmbito acadêmico. A criança, por exemplo, que tem TDAH, ela tem
normalmente prejuízo na escola. Por quê? Ele não presta atenção, ele não consegue se concentrar nas tarefas, ele não consegue concluir as tarefas. Que outra característica é essa, a criança tem tendência a não concluir as tarefas, porque ela muda constantemente de atividade. E não termina aquilo dali, né? Exatamente. E aí, quando está na fase adulta, o adulto que tem TDAH, ele tem tendência a ter problemas no trabalho, porque esquece compromisso, chega atrasado, várias consequências no âmbito laboral. Certo. O adulto, a criança no acadêmico e ambos no social. A criança, adolescente, adulto que tem impulsividade, ele tem a maior tendência a se envolver com drogas, com gravidez precoce, porque ele é impulsivo, ele não pensa nas consequências dos atos dele. E aí a propensão dele se envolver nesse tipo de problema é bem maior. Muito maior, né? E a desenvolver também ansiedade, porque a pessoa é aquela criança vista como aquele que é incompetente, né? Patinho feio da turma, às vezes, exato, né? que só causa problema, que é o preguiçoso. E aí, ao longo da vida, se isso não for tratado, se não houver uma intervenção na vida daquela criança, ela tende a desenvolver transtorno de ansiedade, o adulto, né? E também os sintomas depressivos, porque ele se sente inútil, se sente incapaz, deixa as coisas pela metade, não termina cursos, né? É assim, mas a gente tem uma notícia boa. Doutora, tem tratamento, não tem? Tem tratamento. Então fala um pouquinho pra gente. O tratamento, ele é feito, às vezes necessita de medicação, né? Por isso é necessário o acompanhamento do neurologista, do psiquiatra, especialista na área, para prescrever, né, a medicação adequada. Existem várias medicações que ajudam nesse processo e também é necessário a intervenção psicológica, né? Porque a pessoa precisa ser acompanhada a fim de se entender, se compreender, desenvolver estratégias de enfrentamento da situação e estratégias compensatórias. Porque se eu tenho problema de desatenção, eu tenho que desenvolver estratégias para eu me adequar. Né? Já que eu tenho problema com isso, eu vou ter uma agenda, eu vou colocar o despertador no celular. Então, o psicólogo ajuda você a desenvolver essas estratégias. Muito bom. Sim, doutora, muito obrigado, né, pela sua presença. Eu creio que tirou bastante dúvida, né, que você possa voltar, né, mais vezes. Tá bom? Foi um prazer, tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade.